Oi, tudo bem com você? Sou João Rodrigo, artista plástico. Bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero mostrar para você como pintar uma paisagem passo a passo. E se você ainda não sabe como e não sabe o material para utilizar nesta pintura, eu quero deixar aqui nos cards o vídeo onde eu mostro para você o material básico necessário para começar uma pintura em tela, tá bom? Então vamos lá para a nossa pintura, para esta paisagem que vamos pintar, que vai ficar lindo com certeza. Então vamos lá, o primeiro passo é nós fazermos aqui o desenho da paisagem onde nós vamos pintar, certo? Então tá aqui a nossa tela e eu quero acelerar essa parte, tá bom? Mas eu vou deixar o desenho, a foto, a imagem para você aí na descrição do vídeo, para você acompanhar e fazer aí o seu desenho na sua tela, tá bom? Bom, então vamos começar a fazer aqui o nosso desenho da nossa paisagem. Aqui eu estou utilizando um carvão vegetal. E aqui eu vou fazendo alguns contornos, simplesmente, não precisa ser detalhado. Vamos fazer aqui os contornos das pedras, essa árvore que está ao lado. E a gente vai fazendo aqui o risco da montanha que está ao fundo. Simplesmente o contorno, os detalhes vamos deixar para a hora que a gente for colocar a tinta e detalhando no pincel, certo? Então não precisa de muitos detalhes. Aí você pode fazer o seu desenho quadriculando. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o desenho para você poder utilizar e ver a melhor forma de você fazer aí o seu risco, tá bom? Então vamos aqui fazendo o nosso esboço e sem muitos detalhes, e aí você vê a melhor maneira de estar riscando o seu desenho. Bom, depois do risco pronto, aqui está a nossa paleta de cores e eu quero mostrar para vocês as tintas que nós vamos utilizar. Não são todas que eu passei do material básico no vídeo anterior, são somente algumas, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui quais são as cores que vamos usar na nossa paisagem. Aqui está o sombra queimada, estou utilizando o verde Vissier, também o azul ultramar, branco de titânio, amarelo limão, amarelo indiano, alaranjado de cádmio e o alizarim crimson. Essas são as cores que vamos utilizar para a nossa pintura. Vamos usar aqui também o nosso médium, né? A nossa mistura aqui de duas partes de diluente e uma parte de óleo de linhaça, tá bom? Não vamos utilizar secante, somente o EcoSolve e o óleo de linhaça. Bom, aqui nós vamos usar o pincel 14 para a gente poder fazer a parte do céu em cima, tá bom? Com um pouquinho de branco e o azul ultramar, nós vamos fazendo uma misturinha de azul claro, né? E vamos colocando na parte de cima do céu. E aqui nós vamos fazendo pinceladas curtas, como se fosse em X. E assim nós vamos pincelando com pinceladinhas. A parte de cima vai ficar mais escuro, a parte de baixo ela vai clareando. E vamos descendo o nosso céu até na montanha. E assim a gente vai cobrindo todo o nosso céu. Não precisa contornar a árvore, você vai colocar as pinceladas, a tinta, por cima do risco onde está aqui essa vegetação, essa árvore, vai cobrir um pouco aqui dos galhos, não tem problema, tá bom? E assim nós vamos pintando, vai entrando com o céu por baixo da nossa árvore e depois por cima, depois a árvore vamos estar fazendo ela por cima do céu. Então, dessa forma nós vamos fazendo aqui toda a cobertura azul, lembrando que a parte de cima do céu é mais escuro e a parte de baixo um pouco mais claro. Conforme a linha do horizonte vai indo, vai se afastando, assim nós vamos deixando a parte de baixo do nosso céu mais claro. Bom, utilizando ainda o ultramar com um pouquinho de branco, nós vamos aqui fazendo a parte da montanha. Essa parte inferior dela, a parte de baixo, vamos colocando aqui um pouquinho de azul. Não vamos deixar muito escuro, um pouco claro ainda, lembrando que a vegetação ao longe, a paisagem ao longe ela tem que estar um pouco mais clara, por causa da atmosfera, tá bom? E assim nós vamos pincelando, de acordo com o movimento da montanha, vamos
fazendo também as pinceladas conforme ela vai subindo ali, tá? Aqui eu tô colocando um pouquinho também de marrom, eu coloquei um pouquinho de marrom, que é o sombra queimada, pra gente poder dar um tonzinho de terra aqui no meio desta montanha, tá bom? Aí é o sombra queimada com um pouquinho de branco. Assim nós vamos pincelando e vamos dando forma à nossa montanha. Lembrando que é só o fundo aqui, vamos deixando os movimentos de acordo com a montanha, para depois a gente colocar uma parte de acabamento em cima dela, tá? E vamos subindo, conforme vai subindo, vamos colocando um pouquinho mais de marrom junto com o azul. E isso vai dando aquele tonzinho meio arroxeado, meio cinza na parte superior da montanha. Logo após a gente pode colocar agora um pouquinho de branco. E vamos, o branco ainda com um pouquinho de azul, vamos colocando luzes na nossa montanha. Lembrando que a luz vem do lado direito, lá de cima, né? E essa parte de cima vamos estar colocando então o branco, com um pouquinho de azul. E aí vamos dando pinceladas de cima para baixo. Conforme eu coloco a pincelada de cima para baixo, eu suavizo. Conforme eu vou descendo, eu vou suavizando. Bom, com um pouco de verde Vissier e o azul Ultramar, com um pouquinho de branco aqui nessa mesma mistura, nós vamos aqui fazer um verde um pouco mais claro, meio azulado, e vamos aí colocando a parte de baixo da nossa vegetação. Vamos estar aqui dando algumas pinceladas cruzadas e curtas ainda, lembrando que é uma vegetação e tem que dar aquele aspecto de folhas, de folhagem. Então as pinceladinhas bem curtas, a gente vai colocando essa tonalidade de verde azulado ali na nossa vegetação. Vamos pincelando toda a parte de baixo. Um tom um pouco mais escuro, conforme for subindo ela vai clareando. Vamos acrescentando um pouquinho de branco e vamos clareando na parte superior dessa vegetação que está ao fundo ali ao pé da montanha. Bom, agora com o pincel leque, nós vamos agora utilizar ele, tá bom? Para fazer nossa iluminação ali da nossa paisagem, que está ali ao fundo da montanha. É possível fazer com pincel chato também, mas nessa videoaula eu quero mostrar como usar o pincel leque, tá bom? Eu vou usar aqui o amarelo limão, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo indiano também. Nós vamos fazer agora a nossa iluminação. Somente metade do pincel leque que eu vou usar, tá? Tá vendo aqui, ó, coloco só um pedacinho. Na parte de cima do pincel eu deixo a tinta. E lembrando que a iluminação vem do lado direito. Então todo lado direito aqui da nossa paisagem nós vamos iluminando, dando algumas pinceladinhas, tá vendo? E vamos, conforme vamos descendo, vamos suavizando essas pinceladas. Conforme vai entrando para dentro, vamos suavizando. E vamos intercalando aqui as pinceladas para dar um efeito de árvores bem ao fundo. Vamos colocando um pouquinho de branco aí, vamos clareando. Conforme ela sobe para cima, as pinceladas são mais claras. Vai descendo, ela vai descendo um pouquinho mais suave. E assim vai dando forma aí a nossa vegetação. Olha aí que lindo.
Agora com um pouco de verde Vissier e o azul ultramar e o branco ainda, as mesmas cores que utilizamos para fazer a vegetação, eu vou fazendo aqui esse gramado aí ao meio. E nós vamos ir colocando em pinceladas na horizontal, tá bom? Da direita para a esquerda, vamos dando pinceladinhas curtas ainda. E vamos aí colocando esse tom azuladinho, verde ao fundo aqui do gramado. Conforme vamos descendo, vamos colocando um pouquinho de amarelo, amarelo limão. Na mesma mistura, vamos misturando, tá? Com o pincel ainda sujo da mesma tonalidade de verde azulado. E vamos dando pinceladinhas na horizontal e vamos descendo no nosso gramado. E aqui eu vou acrescentando ainda um pouco mais de amarelo, amarelo limão, um pouquinho de amarelo indiano também, para dar um tom mais queimadinho no nosso gramado. Assim nós vamos descendo aqui e fazendo toda essa parte aí do gramado. Ainda com essa tonalidade de azul, esse tom esverdeado, nós vamos misturando e colocando bem no nosso rio. Nós vamos refletir aí um pouco da vegetação no rio, né? Então ao pé ali, bem na parte de cima, vamos colocando um pouquinho de azul, ultramar, o verde Vissier, o branco ainda, tá? As mesmas cores, tá? Para não dificultar. E vamos aí misturando e acrescentando ali no nosso rio. E vamos dando pinceladas na vertical agora, tá bom? Vamos descendo as pinceladas, vamos fazer o contorninho ali em cima e vamos descendo essas pinceladas para baixo. Conforme vai descendo ao meio, nós vamos clareando com um pouquinho de branco e azul. Lembrando que o céu reflete na água, então vamos deixando aqui o contorno da sombra da vegetação, dos dois lados aqui, e vamos ao meio deixar essa tonalidade mais clara. De cima ela vai escurecer ali, na parte de cima vai ficar um pouco mais escura, e conforme vai descendo ela vai clareando. Já é o reflexo ao contrário do céu, onde em cima nós deixamos escuro, na parte do céu, e vai clareando. Agora aqui no rio vai escurecendo na margem e vai clareando ao meio. E sempre pinceladas de cima para baixo. Agora com um pouquinho de sombra queimada, verde Vissier, nós vamos fazendo a nossa sombra beirando o morro do nosso rio. Do lado direito aqui nós vamos escurecendo com marrom e verde Vissier, dando pinceladinhas curtas ali na margem. E depois nós vamos descer as pinceladas na vertical. Interessante essas pinceladas na vertical da água, porque depois nós vamos dar o nosso efeito de rio, tá? Com as pinceladas horizontal, e você vai ver. E nós vamos escurecendo conforme vai indo aí pro lado direito, e lado esquerdo também aí vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos colocar aí o sombra queimada, o verde Vissier. Vamos estar escurecendo aí onde reflete essa vegetação que está acima. Vamos colocando na margem ali e depois vamos descendo para baixo. Conforme vai descendo, vamos pincelando na vertical. E aqui eu vou suavizando. Conforme vai entrando com azul, vamos dando uma suavizada.
No meio aqui eu dou umas pinceladas de branco, que vai refletir as nuvens que tá lá em cima. Vamos colocar as pinceladinhas de baixo para cima. Agora nós vamos dar algumas pinceladas com o pincel seco na horizontal. E assim vai dando o efeito da água em movimento. Você vê que bem na emenda do verde com o azul claro vai deixando essas marcas de água aí, ó, e você vai vendo como vai ficando lindo o nosso rio. Agora eu vou acrescentar algumas pinceladinhas. Aqui no meio eu não pincelo muito. Agora vamos colocando um pouquinho de branco na margem e vamos dando algumas pinceladinhas de branco, um pouquinho de azul, tá? E assim nós vamos dando efeito aí ao nosso rio. E olha só como vai ficando lindo. Com sombra queimada nós vamos agora dar umas pinceladinhas bem à margem do rio, na horizontal, e vamos aí suavizando para cima um pouquinho, para dar aquele efeito de morro na beira ali do nosso gramado ao meio. Algumas pinceladinhas para cima vai suavizando e você vai vendo como vai ficando aí o nosso barranco ali no meio. Com branco de titânio vamos colocar agora uma iluminação no nosso gramado e vamos dando algumas pinceladinhas na horizontal, pinceladinhas curtas, tá? Só para iluminar um pouco ali o nosso gramado. Agora com sombra queimada, o amarelo indiano e um pouco do alaranjado de cádmio, vamos fazendo uma misturinha aqui para a gente estar fazendo o nosso barranco ali do lado direito da tela. Vai vendo que eu vou dando algumas pinceladas da direita para a esquerda, descendo conforme o barranco. Vamos dando essas pinceladas curvadas. Não precisa ser totalmente misturado as tonalidades. Vamos deixar alguns tons mais escuros. Por isso que eu pego um pouquinho mais de sombra queimada. E vamos deixando umas tonalidades mais claras, outras mais escuras, para dando movimento aí ao nosso barranco. Da mesma forma vamos fazendo também ao lado esquerdo ali no nosso barranco. Vamos colocando aí o sombra queimado, o amarelo indiano e o alaranjado de cádmio. E vamos dando aí movimentos, só que ao contrário, ao lado direito, né? E assim nós vamos dando forma aí ao nosso barranco. Agora nós vamos estar colocando aqui uma mistura de verde vissê, um pouco de azul ultramar, para escurecer um pouquinho esse verde. Nós vamos dar algumas pinceladinhas nesse gramadinho de cima aqui do lado direito. Como está um pouco mais à frente, então ela precisa ser um pouco mais forte a tonalidade. E assim nós vamos dando algumas pinceladinhas curtas ainda, para dar esse efeito aí de vegetação. Observa que as tonalidades, conforme a paisagem vai ficando mais à frente, a cor vai ficando um pouco mais forte. Diferente das do fundo, que são um pouco mais claras, né? Conforme eu vou subindo um pouquinho a pincelada, vai suavizando ali bem na parte de cima aí dessa vegetação, tá? No contorno, né? Agora o verde vissê e o alizarin crimson, eu vou fazer uma mistura como se fosse um preto. Ela vai ficar um marrom mais escuro, né? Você vai observar que vai ficar uma tonalidade bem escura, e é o que nós vamos fazer a base dessa vegetação do lado, esse arvoredo aqui do lado direito. Pinceladinhas cruzadas sempre.
E assim nós vamos preenchendo toda essa parte aqui da nossa árvore. E da mesma maneira nós vamos fazer o lado esquerdo. Também com a mesma tonalidade de verde bicê, alizarin crimson. Nós vamos preenchendo toda essa lateral esquerda aí, onde fica esse arvoredo. E assim nós vamos preenchendo, pincelando com pinceladas cruzadas e curtinhas para estar dando efeito aí de folhagem. É só um fundo agora, depois nós vamos estar colocando a iluminação, mas essa base você já vai fazendo dessa maneira. E assim nós vamos concluindo aqui a nossa parte de fundo, né? Vamos pegar o pincel sem tinta seca e vamos suavizando aí essa parte de contorno, para não ficar muito acentuado. Precisa estar um pouco esfumaçado. Aí você vai dando pinceladinhas bem curtas, sem tinta mesmo, só com a tinta da tela vai suavizando o contorno da nossa vegetação. Dos dois lados vamos estar fazendo isso. Com o amarelo limão e o branco de titânio, um pouquinho de amarelo indiano também, podemos fazer uma misturinha clara de amarelo para a gente iluminar o nosso arvoredo que está ao lado esquerdo aqui, né? E aí você vai vendo que eu uso só metade do pincel leque, só a ponta, vamos dando pinceladinhas curtinhas, como se fosse batidinha, mas vai puxando um pouquinho e vamos dando formato aqui ao nosso arvoredo. Lembrando que a iluminação vem do lado direito, a nossa luz solar, e ela vai clareando então todo o lado direito do arvoredo aqui. E vamos dando essa intercalada de pinceladas, né, para dar forma de árvores ali em conjunto. E vai vendo como vai ficando. Vamos colocando mais para baixo algumas. A iluminação está vindo do lado direito. Vamos colocando ao lado direito então algumas marcações aqui para a gente poder estar iluminando. E assim nós vamos misturando branco, amarelo, limão e vamos aí acrescentando essa mistura e fazendo aí a nossa iluminação. Vai vendo que ela vai dando forma aí ao nosso arvoredo. Um pouquinho de amarelo indiano. Vai queimando um pouco a tonalidade, né? O amarelo indiano ele vai deixando as folhas um pouquinho mais secas, um pouquinho mais amareladas, né? E aí nós vamos aí fazendo essa iluminação e vai vendo como vai ficando, olha. E aí nós vamos intercalando as pinceladas. Mais amarelinho para queimar um pouquinho mais as folhas. Com alaranjado de cádmio, amarelo indiano, um pouquinho de branco. Vamos colocando aqui uma corzinha nessa vegetação aqui, mais avermelhada, alaranjada, né? Está aqui bem na ponta desse arvoredo. E nós vamos deixando aqui algumas marcaçõezinhas de alaranjado e vamos iluminando com amarelo limão e um pouquinho de branco, mais o amarelo de limão um pouco mais puro, né? Logo após vamos colocar um pouquinho mais de branco. Com amarelo limão, um pouquinho de verde bicê e branco, vamos fazer um verdinho bem claro, amarelado, mais amarelo, né? Vamos iluminar nossa vegetação aqui do lado direito, nosso arvoredo. Vamos colocando alguns pontos de luz, lembrando que é do lado direito que vem a luz, então vamos
clareando mais para o lado direito. Essa parte já não vai ser tão clara, não recebe tanta iluminação. Do lado esquerdo vamos colocando alguns pontos de luz aqui, que está refletindo. Com essa mesma mistura, vai vendo as pinceladinhas curtas que vamos colocando, tá? Bem puxadinho. E aí vai dando forma à nossa árvore. Depois com verde vicê e alizarim, vamos reforçar um pouquinho a sombra desses galinhos dessa árvore. Dando algumas pinceladinhas. E olha aí como vai ficando aí a nossa árvore. Com o pincel chato número 12, eu pego sombra queimada, o alizarim crimson, faço uma mistura um pouco mais escura e vamos fazer o nosso tronco ali, o nosso galho do lado esquerdo. A pincelada é de baixo para cima, conforme vai subindo vai afinando a pincelada e vamos criando esse formato de galho aí. A pincelada não pode ser retinha, tem que dar umas torcidinha para ficar um pouco mais natural. E assim nós vamos fazendo o nosso galho. Nós apertamos bem a parte de baixo do tronco para ficar mais largo e em cima vai afinando. Vai diminuindo o atrito do pincel na tela conforme for subindo. Um alaranjado aqui também, vamos fazer alguns galinhos com o mesmo pincel. Depois com branco de titânio e amarelo limão, vamos fazer a iluminação do lado direito do galho aí. Nós vamos colocando do lado direito, de onde vem a iluminação, e vamos só pincelando algumas pinceladinhas na parte direita. E assim nós vamos deixando pronto aqui o nosso galho. Com o pincel leque, agora nós vamos pegar o verde vicê, um pouquinho de amarelo limão e branco um pouquinho também. Vamos estar colocando ali no nosso arvoredo. Amarelo indiano também vamos estar acrescentando. E aí vai dando aquela tonalidade mais amarelada ali a nossa folhagem. E as pinceladinhas da mesma forma que fizemos as outras vegetação aí. Agora vamos colocar um pouco de iluminação com um pouquinho de branco e amarelo limão, né? Vamos misturar um pouquinho aí para ficar uma iluminação mais amareladinha. Assim vai concluindo aí essa vegetação aí do lado esquerdo. Com o pincel leque alizarim, um pouquinho de branco, vou fazer uma tonalidade mais rosa. E aqui nós vamos fazer uma vegetaçãozinha que está ali do lado esquerdo, ali embaixo. Vou fazendo algumas pinceladinhas. Vamos acrescentar um pouquinho de alaranjado para ficar um pouco mais avermelhada. Vamos iluminando com um pouquinho de branco nessa mesma mistura. Vou reforçar um pouquinho com laranja ou alizarim para ficar um pouco mais escurinho aqui na parte de sombra. E assim vai dar um pouco mais de vida ali, um pouco mais colorido. Vamos iluminando aqui novamente com um pouquinho a mais de branco. Pinceladinhas sempre curtinhas, tá bom? Do lado direito também eu vou dar uma colorida com essa mesma tonalidade. Damos algumas pinceladinhas ali para dar mais uma colorida no nosso arvoredo aí ao lado direito.
pouquinho mais de amarelo. E assim vai ficando pronta aí uma parte aí dessa vegetação ao lado direito. Com o pincel número 12, vamos pegar aqui o amarelo limão, um pouquinho de branco, e vamos fazer aqui alguns capins aqui do lado esquerdo, né? Vamos dar algumas pinceladinhas de baixo para cima e dar uma encurvadinha para que ela dê esse efeito aí dessa grama mais alta, desse capim aí do nosso lado esquerdo, tá bom? Com um pouquinho de amarelo indiano e branco, também vamos estar fazendo a iluminação dos morros aqui do lado esquerdo. As pinceladinhas da esquerda para a direita, vai descendo elas e vamos deixando o efeito aí desse barranco aqui à margem do rio. Vamos intercalando as pinceladas para não ficar muito juntos e assim vai dando forma do nosso barranco. A mesma coisa do lado direito da paisagem. Vamos iluminando aqui o nosso barranco com amarelo indiano e um pouquinho de branco. Agora da direita para a esquerda vai descendo a margem do rio e vamos dando aí essa suavidade e colocando um pouquinho de luz. Conforme ela vai entrando para a direita, vai clareando um pouquinho só, porque já não tem tanta luz. O amarelo limão e o branco vamos colocar também aí o nosso capim do lado direito, tá? Com o mesmo pincel. Vamos fazendo aí movimentos de baixo para cima, encurvando do lado direito e do lado esquerdo também. Vai vendo aí como vai ficando as pinceladinhas, tá? Com o pincel zerinho eu vou agora colocando com verde vicia um pouquinho ali no nosso capim para estar reforçando, né? Ali o nosso capim e dando um pouco mais de sombra. E de baixo para cima eu vou pincelando, encurvando. E vou dando uma iluminação agora com o pincel leque, nessa parte aqui do gramado. E aqui está pronto aí do nosso lado direito. Agora com o pincel zerinho, vamos agora reforçar o capim do lado esquerdo. Vou usar um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo limão. Essa mesma misturinha, vamos iluminar um pouco mais aqui o nosso capim do lado esquerdo. E vamos pincelando de baixo para cima, encurvando para o lado direito, conforme vai descendo ao rio, a margem. Com sombra queimada com o pincel chato, eu vou fazer agora essas pedras que estão abaixo aqui do rio. Somente vamos agora preenchendo, escurecendo aqui essas pedras abaixo. Pinceladinhas curtas. Vamos clareando um pouquinho conforme for subindo, com amarelo indiano e um pouquinho de branco. Essa mesma mistura de marrom, vamos clareando na parte de cima aí e suavizando um pouquinho, dando um formato mais arredondado à nossa rocha, à nossa pedra. Com o branco e o amarelo limão, vamos clarear a parte de cima das pedras, iluminando, né? Dando pinceladinhas arredondadas e suavizando conforme vai descendo. E assim nós vamos iluminando aí as nossas pedras. Vou reforçar um pouco a iluminação com branco, dando algumas pinceladinhas. Assim fica pronto aí nossas pedras. Agora aqui tem um reflexo dessa vegetação alaranjada e nós vamos pincelar um pouquinho na horizontal com alaranjado e branco. Depois algumas pinceladinhas na vertical e finalizando na horizontal, algumas pinceladas para definir aí o nosso reflexo. Ainda com pincel chato, vamos pegar um pouco de alizarim, verde vicia e fazer o fundo dessa nossa vegetação aqui abaixo do rio. Vamos dando aqui pinceladas cruzadas e deixando o nosso fundo um pouco escuro na parte de baixo. Com o amarelo limão e o branco vamos estar misturando com verde, assim fazendo um verde claro. E conforme vai subindo, vamos clareando aí a nossa vegetação.
E aqui fica pronto o fundo. Em cima vamos reforçar o capim com o pincel zerinho. Um pouquinho mais de verde Vissier e alizarim junto. Vamos dando um pouco mais de sombra ali aquele capim do lado esquerdo, né? E assim vamos pincelando para ficar um pouco mais natural aí. Essa parte aqui do capim. Depois vamos clarear um pouquinho agora com amarelo limão e branco. Fazendo um pouco de iluminação e assim vai definindo melhor, vai ficando muito mais natural aqui o nosso capim com esse pincel zerinho. Veja como vai ficando lindo aí a nossa paisagem. Do lado direito a mesma coisa, reforçando um pouquinho com verde a sombra. E depois vamos estar iluminando um pouquinho com o amarelo limão e o branco. Com o pincel leque, amarelo limão e branco, vamos agora colocar um pouquinho de verde também e está iluminando aqui a nossa vegetação abaixo. Aquelas pinceladinhas curtinhas, puxadinhas, vamos dando formato aqui a essa vegetação aqui do lado de baixo. Vai vendo que ela vai iluminando. E assim nós vamos amarelando um pouquinho mais, com um pouco de amarelo limão. E assim nós vamos dando forma aqui à nossa vegetação. Suavizando sempre na parte de baixo. Vamos iluminar um pouquinho mais com o branco. E assim vai dando um destaque à nossa claridade aqui da vegetação. Com o pincel zerinho, vamos agora fazer umas pinceladinhas para fazer o nosso capim. Nessa parte aqui, vamos de baixo para cima, encurvando a pincelada, tá? Você pode molhar um pouquinho no óleo, no diluente, na nossa misturinha, e assim vai ficando mais fácil fazer essas pinceladas. Eu gosto muito de utilizar esse pincel porque dá um efeito muito legal e bonito a este gramado, a este capim. Agora com o pincel chato vamos fazer a nossa nuvem ali no céu, só com branco puro. Nós vamos dar algumas pinceladinhas curtinhas assim na parte de cima e conforme descer vamos suavizando, conforme ela vai descendo a pincelada. E assim nós vamos colocando aí algumas nuvens. Como o céu está molhado ainda, vamos só pincelar de leve. Agora para finalizar vamos assinar a nossa tela. O pincel zerinho, lembrando que eu estou molhando ele um pouquinho na nossa mistura de EcoSolve e óleo de linhaça, o nosso médio, né? Só com branco, e assim fica fácil de utilizar o pincel zerinho para assinatura. Vamos colocar aqui o nosso ano. E aí está. E aí está pronto a nossa tela, o nosso trabalho concluído. Bom pessoal, aí está o nosso quadro finalizado, essa linda paisagem. E lembrando que vamos estar fazendo muito mais videoaulas passo a passo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e nos ajuda aqui o nosso canal a crescer para estar postando mais vídeo. E até a próxima videoaula.